A paz e a graça do Senhor Jesus a todos, amém? Para mim é uma satisfação estar aqui hoje, desta noite, nessa festa tão linda, com um convidado tão especial presente aqui, o Senhor Jesus. Desde quando chegamos já tínhamos aqui um clima diferente, a presença de Deus nesse lugar, a alegria que só existe quando há a presença do Espírito Santo e quando há o povo de Deus reunido. Então, para mim é uma bênção estar aqui nessa noite, nesta igreja, juntamente com os irmãos. E é uma satisfação estar aqui com o pastor Francivaldo. Eu lembro da minha juventude, eu me congregava na Igreja Batista em Vila Palmeira, ovelha lá do meu sempre pastor Batista, José Ribamar Batista de Souza. E lá na Igreja da Vila Palmeira a gente era muito ativo nos congressos de jovem da Juventude Batista Maranhense. E eu lembro que o pastor Francivaldo estava na presidência da Jubama na época, né? Coordenando muitos trabalhos, Imperatriz, Bacabal, né? Pedreiras, e aí eu tive a oportunidade de estar em muitos desses congressos. E a gente vê que daquela geração, muitos de nós hoje estão no ministério. Pastor Heber, da Vila Palmeira, que estava junto conosco na época, no ministério, e outros aí no campo missionário. Deus tem dado graça e tem estado conosco, e eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso nós estamos alegres, né? Estou aqui com a minha amada esposa, companheira de ministério, a Rila, né? E ela é assim, ela não arreda não. Colocou programação, missão para fazer na obra. Quando eu falo em fazer, ela já está dentro do carro já, né? E já está mandando mensagem para um, mandando mensagem para outro, e já organizando as coisas, e cobrando um, cobrando o outro. E é muito importante essa parceria, né, no ministério pastoral, quando nós temos programações mais complexas, maiores, lá na comunidade Batista do Maranhão. Eu nem me preocupo, porque eu sei que ela já está lá organizando tudo, já dando responsabilidades para um, responsabilidades para outro, e quando a gente chega está tudo pronto, tudo organizado. E falando rapidamente um pouquinho da comunidade Batista do Maranhão, em 2014, né, Deus nos chamou, e como o pastor Mauro, né, falou agora há pouco, eu já o conheço, mas ele não me conhece, né, o tio Mauro, né, foi professor da minha filha lá no 9º ano, né, da Rebeca, da minha filha mais velha. Hoje está no 2º ano, é aluna do pastor Francivaldo, e professor. Inclusive ela não veio porque ele está revisando para a prova do professor Francivaldo. 16 anos, já está no 2º ano do ensino médio. E também eu tive uma satisfação de ver aqui alguém que eu conheço, mas que também ele não me conhece, né? Esteve tocando agora aqui, que também é professor da minha filha mais nova, da Carlinha, né, de 9 anos de idade, que é o tio Dudu. Cadê ele? Tá lá em cima, ali, ó. Na hora que minha esposa veio, disse, ó, o tio Dudu, né? E aí é que minha filha fala muito dele também. Então, são pessoas que eu conheço que não me conheciam, né? E é uma satisfação tê-los aqui conosco. E a Comunidade Batista Maranhão, nós começamos um projeto de Deus falou no nosso coração em 2013. Começamos a nos reunir lá na minha casa. Na época eu morava ali no bairro do Coatraque, à época, e reunimos no terraço da minha casa, eu, minha esposa e mais 2 casais, né? E depois foi crescendo no ciclo de amigos, pessoas se convertendo, e Deus acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Alugamos um ponto no bairro da Coama, e um certo dia Deus começou a falar ao meu coração acerca de um projeto social permanente, no qual nós pudéssemos abençoar pessoas, porque Deus estava nos abençoando, e nós queríamos compartilhar as bênçãos que Deus derramava sobre nossas vidas, sobre o nosso grupo, com outras pessoas. E começamos a orar pedindo a Deus um projeto onde nós pudéssemos permanentemente contribuir com esse projeto, sustentar esse projeto, e com os nossos talentos, com as nossas profissões, nós estarmos executando, colocando nossas mãos, nossos pés à disposição, com aquelas bênçãos que Deus tinha derramado profissionalmente sobre nós. E orando ainda no mês de outubro de 2017, e a ideia era que em janeiro Deus já tivesse nos mostrado o
caminho, nos mostrado o local para nós apoiarmos e ajudarmos. Em janeiro recebemos uma ligação, né, recebemos ligações de algumas pessoas que estavam numa igreja batista no bairro do Matões Turu, e lá a congregação estava fechando, né, teve alguns problemas, estava fechando as portas, só restaram lá 3 ou 4 membros e estava fechando as portas, e nos perguntaram se nós não queríamos levar a congregação para servir ali naquele local. E nós entendemos como resposta de Deus às nossas orações, dentro daquilo, do tempo que a gente estava esperando, pedindo a Deus que nos mostrasse um local para ajudarmos permanentemente, e Deus nos levou para o meio de uma comunidade carente, onde é muito forte o tráfico de drogas, onde é uma comunidade cercada por terreiros de umbanda, é uma comunidade que há muita dificuldade na pregação do Evangelho, uma comunidade onde nos fundos da rua da igreja, é uma comunidade muito carente. E, para a glória de Deus, hoje 70% dos nossos membros são pessoas que poderiam estar, e hoje está uma moda muito grande nisso, as pessoas perderam a ideia e a essência do que verdadeiramente é o Evangelho. E as pessoas poderiam estar se congregando em locais onde os seus filhos, amigos de seus filhos congregam, onde seus amigos do dia a dia congregam, onde as suas pessoas do seu círculo social estão perto de suas casas, mas hoje 70% dos membros de nossa igreja são pessoas de outros bairros, e que decidiram, né, atravessar a cidade, sair de suas casas, sair do conforto de seu lar e estar conosco ali ajudando nessa grande obra que Deus colocou em nossas mãos. E nós temos um projeto social lá muito grande, nós temos um ambulatório social que hoje nós não temos espaço, mas vamos para a quadra, vamos para o meio da comunidade, onde nós temos médicos na igreja, nós temos enfermeiros, psicólogos, odontólogos, nutricionistas, advogados, e aí nós prestamos um serviço social muito grande para aquela comunidade, tanto com mantimentos quanto colocando os nossos talentos, nossas profissões à disposição do reino de Deus. E há 5 meses atrás nós adquirimos um espaço de 900 metros quadrados, pastor, bem maior, e compramos lá pela fé, parcelado, e já falta só 5 parcelas, eram 10, só faltam 5, né? Mas a ideia é que lá nós construamos o templo, e na área do lado nós continuamos um projeto que nós já temos hoje, que fazemos na quadra do Matões Turu, que é um projeto chamado Dos Pés para o Coração, onde todos os sábados, nós reunimos em torno de 30 adolescentes da comunidade, dessa média de em torno de 30 adolescentes da comunidade, desses 30 adolescentes, em torno de 20 têm problemas com drogadição, são usuários de substâncias entorpecentes, né, a maioria deles, e todos os sábados nós ministramos a palavra de Deus ao coração deles, às vezes fazemos no grupão e às vezes dividimos entre os irmãos aquele contato individual, aquela pregação individual, ouvindo as suas lamúrias, as suas dificuldades, e depois nós encerramos com o futebol, e na hora até eu entro lá nesse futebol com esta garotada. Então esta é a comunidade batista do Maranhão, né, que estamos ali no Matões Turu, e nós pedimos aos irmãos a oração de vocês, e nós entendemos que, e sempre dissemos isso, pastor Francisco, desde o começo do nosso ministério, que o reino é o reino de Deus, né? A gente institucionalmente, a gente procede com a abertura de um CNPJ, coloca uma placa, mas nós somos a igreja do Senhor Jesus, e nós estamos lá de braços abertos para ajudar e sermos ajudados, e estamos irmanados, pastor Francisco, irmanados nesta obra de crescimento do reino de Deus aqui nesta terra, e estamos juntos para somarmos, para nós alcançarmos o máximo de pessoas possíveis para Jesus aqui em São Luís, no Maranhão, no Brasil e no mundo. E uma coisa que eu gosto lá das minhas ovelhas, que eu amo, é que a gente libera as coisas em 5 minutos, né? Surgiu a necessidade, em 5 minutos a gente resolve, né?
Resolve logo na hora, eu faço isso aqui, eu faço isso aqui, eu faço isso aqui, eu faço isso aqui, e o problema está resolvido. Nós gostamos de desafios e nosso coração está sempre disposto a desafio quando se trata do reino de Deus. Amém? Falei muito. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 4. E os irmãos já sabem de qual é salteado aí, né? Nós vamos ler a partir do verso 14 até o verso 19. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos pela iluminação, Deus, do Teu Espírito Santo, Pai. E pedimos, ó Deus, que essa Tua palavra poderosa, ó Deus, que é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê, que ela venha como uma boa semente, ó Deus, que cada coração seja uma terra fértil para receber a Tua palavra, ó Deus, e que saímos daqui, ó Deus, transformados e renovados pela Tua palavra. É o que nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Lendo esse texto e analisando esse texto escrito pelo evangelista Lucas, eu estive pensando e vendo e imaginando a situação daquele povo na época. O povo à espera de um Messias, anunciado desde o Gênesis, quando após a queda do homem, Deus anuncia que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. O Messias anunciado pelos profetas, agora está na cidade de Nazaré, na cidade onde ele cresceu, na cidade onde se desenvolveu. Muitos o conheciam não como o Messias, mas o conheciam da cidade, sabendo que ele era aquele filho de José, o carpinteiro. E agora este homem ali em Nazaré recebe o texto de uma profecia para ler. E após a ler o texto dessa profecia, ele afirma que aquela profecia estava se cumprindo naquele dia exato, e que ele seria aquele Messias prometido. Eu imagino aquele povo ouvindo isso de alguém que eles já conheciam de ver, e outros conheciam de ouvir falar pelos milagres que ele já vinha realizando, porque o texto anteriormente mostra que a sua fama já percorria toda a região. E aí eu fico imaginando aquele povo olhando para Jesus, e ele falando de si mesmo, dizendo que ele seria o Messias. Eu imagino que muitos ficaram atônitos, muitos ficaram duvidosos, muitos ficaram perguntando assim: será?
será que é ele? Outros não acreditaram naquilo que Jesus falou, dizendo que naquele dia aquela profecia estava se cumprindo. Quando olhamos para eles, nós podemos também nos colocar dentro desse contexto. Assim como havia a promessa da vinda de um Messias, que libertaria o povo, e muitos não entendiam porque achavam que era uma libertação política das garras do Império Romano, nós também ficamos muitas vezes imaginando, quando falamos e muitos ouvem que Jesus está voltando, que Jesus está às portas, que o fim está chegando, porque existem muitos sinais, e em muitos momentos Jesus, em meio a pessoas religiosas, que esperavam também por uma promessa, nós também como pessoas que se congregam em uma denominação religiosa, que fazem parte do corpo de Cristo, muitas vezes, assim como aquele povo achava que ele não era o Messias, alguns achavam que ele não era o Messias, que não era o tempo, que não era o momento, que não era chegado o dia, nós também, muitas vezes, nós nos perdemos no tempo, mesmo com os sinais à porta, mesmo ouvindo muitas coisas que se anunciariam acerca dos últimos dias, pais contra filhos, filhos contra pais, guerras, rumores de guerras, o amor de muitos esfriando, sinais no céu, sinais na terra, sinais no mar, e nós muitas vezes ficamos como eles, não crendo que a segunda volta do Messias está próxima, está perto. Estudando na nossa escola bíblica sobre o livro de Apocalipse, e aí muitas pessoas vendo os filmes ficam muito interessadas, pastor Dancivaldo, na batalha da Margedon, né? No sinal da besta, nisso, naquilo. E nós, estudando o livro de Apocalipse na nossa escola bíblica dominical, eu mostrava aos irmãos algumas profecias de Apocalipse, principalmente lá do capítulo 12, e mostrava a relação dessas profecias com o que Deus já havia prometido desde o Gênesis. E aí vem o Pentateuco, vem os profetas falando, e as profecias se cumprindo em Jesus, e o capítulo 12 de Apocalipse, comparado com as profecias, as mensagens escatológicas dos evangelhos, nós vamos observando que está tudo interligado e prometido desde o começo. E quando vamos para o livro do profeta Joel, que ele diz que nos últimos dias seria derramado o Espírito Santo sobre toda a carne, nós percebemos que o início dos últimos dias da igreja aqui na terra se inicia ali no Pentecostes. Observamos isso. Se inicia o início, começa o início dos últimos dias da igreja aqui nesta terra. Quando olhamos para outros países, principalmente para a região do Oriente Médio, guerra Israel-Palestina. Quando voltamos para 2020, 2021, uma peste que atinge todo o mundo, uma pandemia, pestes acontecendo. Quando vemos o clima onde a meteorologia não consegue mais afirmar se vai chover, se vai ter sol, se vai ter vento, se não vai ter vento, e o clima todo confuso, nós vemos sinais e sinais e sinais e sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. E quando olhamos para esse texto, muitas vezes nós temos os ouvintes de Jesus como incrédulos, dizendo: por que não perceberam que Ele é o Messias? E quando vemos para o nosso tempo, muitos de nós estamos com o mesmo sentimento de fé que aquelas pessoas estiveram quando ouviram Jesus. Mas há muito tempo que se anuncia, a volta de Jesus está distante, e nós acabamos descansando nisso, e não buscamos uma vida de dedicação ao Evangelho, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de santidade com Deus, sem a qual ninguém o verá. Por isso, quando falamos de Evangelho, e o Evangelho são boas novas, e a Bíblia diz na carta aos Romanos que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e vendo os sinais,
vendo que nós não estamos mais no início dos últimos dias, como estava a igreja primitiva, mas que nós já estamos caminhando para o final dos últimos dias, é tempo de nós proclamarmos as boas novas. E segundo o texto que nós vemos que Jesus é o Salvador prometido das Escrituras. Amém? O texto relata que Jesus, pela virtude do Espírito Santo, ele volta a Galileia. Pelo poder do Espírito Santo, pela virtude do Espírito Santo, ele volta a Galileia. E a Galileia era uma região muito propícia para o anúncio das boas novas, em virtude de ser uma região muito povoada, composta por 204 vilas e povoados ao seu redor, estando localizada na região ao norte da Palestina, então uma região propícia para a pregação do Evangelho. A volta de Jesus para esse lugar, ela começa com um fenômeno e um aspecto sobrenatural, pois o texto afirma que ele volta para a Galileia pela virtude do Espírito, e que sua fama correu a todas as terras ao redor. Jesus poderia ter começado o seu ensino e os seus milagres de cura, de libertação, de pregação do Evangelho, poderia ter começado na Judeia, porque lá estavam os religiosos, lá estava o templo, lá estavam os sacerdotes, e Jesus poderia ter começado por ali, por aquele local. Mas ele não faz assim. Ele volta a sua atenção para a despesada Galileia, despesada porque era conhecida como uma região de gentios, pessoas que não eram da religião judaica. E é para lá que Jesus volta os seus olhos, e é para lá que Jesus volta o seu coração, e é para lá que Jesus vai para anunciar que Ele é o Messias. Eu falava agora há pouco aos irmãos que Deus nos tirou uma congregação bem perto da nossa casa, né, amor? Mas foi pelo poder do Espírito Santo, pela direção do Espírito Santo. E isso é obediência à própria palavra do Senhor Jesus, onde Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus nada nós podemos fazer. Na igreja de Jesus, para avançar, para caminhar, para o crescimento, nós podemos ter as melhores estratégias, nós podemos ter os melhores preleitores, com as melhores oratórias, mas sem a virtude do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, sem o direcionamento do Espírito e sem o poder do Senhor Jesus, nada nós podemos fazer. E quando falamos da volta de Jesus à Galileia, muitas vezes nós confundimos assentar-se na roda dos escarnecedores com afastar-se das pessoas que são doentes, as pessoas com as quais nós a temos como pecadores, as quais nós a temos como infiéis, as quais nós a temos como descrentes. E o próprio Jesus diz que mas vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes precisam de médicos. E quando digo que muitas vezes nós confundimos assentar-se à roda dos escarnecedores com estar próximo de pessoas que estão vivendo na pobreza, e não na pobreza de mantimentos, não na pobreza de bens, não especificamente na pobreza de dinheiro, mas na pobreza espiritual, na necessidade espiritual de uma palavra que transforma, que renova, que restaura e que liberta. É para essas pessoas que Jesus veio, para os famintos, para os sedentos, para os doentes. E quantas pessoas estão nessas condições em nossos bairros, em nossas famílias, em nossa vizinhança? Quantas pessoas estão nessas condições? Eu lembro que alguém uma vez me perguntou que estranhava o fato de eu ser pastor,
E quando meus vizinhos lá no condomínio onde nós moramos, nós temos lá a prática de cada um traz uma carninha, e crente gosta de comer, né? Cada um traz uma carninha, bota a churrasqueira na porta, assa aquela carne, bate papo, conversa, brinca, sorri, né? Mas mantém-se os princípios. Eu lembro que tinha um evento de casais da nossa igreja para ser realizado, e eu sugeri que fosse na área de lazer do nosso condomínio. E esse evento de casais, que teve uma palavra muito evangelística voltada para as famílias, nós conseguimos reunir em torno de 10 a 12 casais no nosso condomínio, somente no nosso condomínio, lá na área de lazer, ouvindo a palavra de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós utilizamos aquela capa religiosa e achamos que aqui sentar com as pessoas, comer com as pessoas, e o próprio Jesus foi acusado de comer e beber com pecadores. Mas a Bíblia nos chamou para nós sermos luz em meio às trevas. Jesus nos chamou para sermos luz em meio às trevas. A palavra de Deus diz que nós somos o sal dessa terra e a luz desse mundo, e essa luz não pode ficar escondida. Essa é a lógica do Evangelho, esta é a lógica do Senhor Jesus Cristo. Está no meio dos pecadores, mas não está nos meios dos pecadores sendo influenciado, mas está no meio dos pecadores, influenciando com atitude, comportamento e principalmente ministração da palavra de Deus. Eu lembro que na minha família eu fui o primeiro a aceitar Jesus como Senhor e Salvador, aos 16 anos de idade. E insistia muito, orava muito pelos meus pais, para que eles fossem até Cristo, para que fossem à igreja, ouvir a palavra, pregava muito a eles e orava por eles. E eu lembro que depois de casado, quando eles faziam as programações deles lá, eu estava junto. Mas quando tinha oportunidade, eu pregava a palavra. Meus irmãos lá faziam as programações deles do jeito deles, programação da família, mas eu estava junto. E lá eu pregava a palavra. E eu digo para os irmãos que prazer maior do que os que eu tive são muito poucos. De batizar minha esposa, de batizar as minhas 2 filhas, de batizar o meu pai, de batizar a minha mãe, né? De batizar a minha mãe, de ter um irmão só, de pregar para um dos meus irmãos ele se converter, minha cunhada se converter, e o meu irmão mais velho, domingo que não está viajando, ainda não se converteu, mas está na igreja lá conosco, ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Lá na minha vizinhança tem dia que vai um casal, tem dia que vai outro casal, tem dia que vai outro casal, e são pessoas extremamente de outra religião, muito ligadas a uma outra religião, mas estão lá ainda ouvindo o Evangelho. E quando falamos de proclamar as boas novas, é um evangelho de palavra, sim, porque o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Mas há um evangelho também pregado, que é o evangelho da vida de amor, o evangelho da vida de exemplo, o evangelho do teu comportamento, eu e você brilhando como luz em meio às trevas. Esse é o evangelho que nos leva a alcançar as nossas famílias, que nos leva a alcançar a nossa vizinhança, que nos leva a alcançar as pessoas nos nossos locais de trabalho, que nos leva a alcançar as pessoas onde nós estivermos, porque quando as pessoas estiverem em trevas, pelo seu comportamento, pela sua atitude, pelo seu exemplo, eles verão Jesus em você, verão que você é diferente e que você brilha como luzeiro nesse mundo, e é você que eles vão procurar para uma palavra, para um consolo, para um conforto, porque sabe que de você brota uma fonte que jorra para a vida eterna. O texto diz no verso 16, que chegando Jesus a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume.
na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou em lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí tem um detalhe: nós estamos falando do Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus, 100% homem porque nascido de mulher, 100% Deus porque concebido pelo Espírito Santo, Filho de Deus. E o Filho de Deus, ele estava ali na sinagoga, e na sinagoga eu imagino que Jesus não estava ali apenas para ensinar, porque a todos que chegavam na sinagoga à época, que eram considerados mestres, era lhes dado oportunidade de falar e expor as Escrituras. Jesus estava ali também para ouvir da palavra de Deus. E nós muitas vezes achamos que sabemos muito, achamos que não precisamos aprender mais nada, mas quando nós vemos a carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta, Paulo, após anunciar a Timóteo que nos últimos dias viriam dias difíceis, que os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entre tanto poder. E aí Paulo diz a Timóteo: olha, foge destes. Mas Paulo diz a Timóteo também, quando nós vemos um pouco mais atrás no texto, para que Timóteo procurasse apresentar-se como obreiro aprovado, que manejasse bem a palavra de Deus. E quando nós vemos Jesus, ele estava na sinagoga para falar, sim, porque da mestre foi chamado a falar, e aquele momento profético precisava se cumprir, mas Jesus estava ali também para ouvir. E aí nós falamos muito em proclamação do Evangelho, proclamação das boas novas, proclamação da verdade, e proclamação dessa verdade aos cativos, proclamação dessa verdade aos oprimidos, proclamação dessa verdade aos pobres. E quando nós vemos essas características desses homens, que Paulo diz que Timóteo encontraria, são pessoas que se encaixam nesta categoria aqui, de oprimidos, escravos, pobres, necessitados de palavras, necessitados espirituais. E a mesma recomendação que Paulo dá a Timóteo é a recomendação que nós precisamos hoje para pregar o Evangelho às pessoas, sermos obreiros aprovados que manejam bem a palavra de Deus. E Paulo, quando fala a Timóteo, após dar todas as características desses homens, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, desafeiçoados, desobedientes a pais e mães, são essas pessoas pobres, cativas, oprimidas, de quem Jesus fala, é como as pessoas sem Jesus estão vivendo hoje. E quando Paulo fala a Timóteo, eu estava lendo uma citação de John Stott, que ele diz que nesse texto de recomendação de Paulo a Timóteo, o mais importante do que Paulo fala e o mais profundo que Paulo fala a Timóteo é assim: tu, porém, o que está no verso 10, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança.
E Paulo depois fala a Timóteo também assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Tu, porém. Paulo traz características de várias características ruins, pecaminosas, do que Timóteo encontraria nos últimos dias e do que nós, como igreja, encontramos nos últimos dias. Mas Paulo diz a Timóteo: tu, porém. O tema dessa noite é tempo de proclamar as boas novas. Mas em meio a este mundo perdido, de homens mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, de homens e mulheres desafeiçoados, de homens e mulheres jactanciosos, de homens e mulheres pervertidos, de homens e mulheres infiéis, de homens e mulheres que praticam toda forma de mal, para que proclamemos as boas novas, devemos seguir os mesmos conselhos que Paulo dá a Timóteo. Tu, porém, igreja, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado. E só aprende quem lê a palavra, só aprende quem está presente nos cultos de ensino, só aprende quem está aqui ativamente ouvindo a palavra, só cresce quem está no meio, só cresce com a igreja quem está no meio da igreja o tempo todo. Tu, porém, permaneces nisso, tu, porém, permaneces congregado, tu, porém, permaneces ouvindo, tu, porém, permaneces crescendo. E para proclamar as boas novas, nesses dias difíceis que são os últimos dias, precisamos nos posicionar, e precisamos seguir esse mesmo conselho que Paulo dá a Timóteo, que é para toda a igreja: tu, porém, seja diferente. Infelizmente hoje, pastor Francivaldo, as pessoas estão abraçando o Evangelho, e a palavra de Deus apenas na parte da palavra de Deus que os conforta, e não na parte da palavra de Deus que os confronta. Tu, porém, sejas diferente, no comer, no beber, no falar, no vestir, no agir, no decidir, no comportamento, no pensamento. Tu, porém, sejas diferente. Os jovens não conseguirão evangelizar outros jovens se seguirem a tendência do que está aí no mundo. Muitos jovens em namoros impuros, fornicando na internet, não conseguirão influenciar os outros jovens. Precisamos viver o que pregamos, precisamos viver o que falamos. Tu, porém, seja diferente para proclamar as boas novas. Tu, porém, te posicione para proclamar as boas novas aos oprimidos. Tu, porém, te posicione para que sejas enviado aos cativos e propague a restauração aos cegos de espírito. Precisamos nos posicionar como cristãos nessa geração perversa, nessa geração difícil, nessa geração que anda distante de Deus, para que possamos proclamar as boas novas, para que as pessoas entendam que o Evangelho não é só algo falado, mas o Evangelho é o poder de Deus que pode transformar a vida dele, porque esse Evangelho que você propaga, que é o poder de Deus que pode transformar a vida do outro, você e eu mostramos na prática que este Evangelho transformou a nossa vida. Tu, porém, te posiciona. Precisamos nos posicionar nesses dias. Precisamos ser sal. Precisamos ser luz. O versículo 22 do capítulo 4 diz que todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios e perguntavam:
Não é este o filho de José? Sabe aquele teu familiar? Aquele teu amigo? Aquele teu colega de trabalho? Olhando para você dizendo assim, mas não é este aquele Francivaldo? Não é este aquele José? Não é este aquele João? Se maravilhavam daquilo que Jesus falava e do seu testemunho. É tempo de proclamar as boas novas, mas é principalmente tempo de vivermos as boas novas. Amém? Para finalizar, eu pregava nesse texto de Paulo a Timóteo no domingo passado na igreja, e falava desses tempos difíceis e de tempos onde nós precisamos nos posicionar e pregarmos as boas novas. E algo interessante que o pastor Paulo, o apóstolo Paulo fazia, quando ele dizia a Timóteo, assim, Timóteo, tu conheces o meu procedimento, tu sabe de quem aprendeste, tu sabe como é que eu ajo, tu sabes como é que eu sou, tu sabes quem eu sou, tu me conheces. E nós temos tido um grande problema hoje, pastor Francivaldo. Quando Jesus determina na grande comissão a pregação do evangelho por todo o mundo, ele começa assim, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Essa proclamação do evangelho, ela precisa começar em casa, no nosso lar. Principalmente nós que somos pais, com os nossos filhos. Eu costumo dizer lá na minha congregação que eu tenho o maior prazer de estar pregando e ouvir a minha esposa, a minha filha mais velha e a minha filha mais nova no banco da frente, e não ter nenhuma dificuldade, nenhuma timidez, nenhum medo de pregar que Jesus transforma, nenhum medo de dizer que servir a Jesus traz restauração ao casamento, traz restauração à família, que viver com Jesus, a família com Jesus é uma família diferente, porque nós vivemos isso todos os dias, no nosso comportamento, no nosso exemplo com nossos filhos, que são os primeiros destinatários da mensagem do evangelho, a falada sim, porque ensinamos eles caminhando, andando todos os dias, mas nas atitudes, no comportamento, no amor, no cuidado um com o outro. O primeiro ponto de pregação é os nossos lares, pais e mães, para que as pessoas vejam que a nossa família é diferente, porque Jesus habita no meio da nossa família. É o primeiro ponto de pregação, para que as pessoas que estão de fora vejam que a sua família é diferente, porque Jesus habita no meio da sua família. A nossa casa é a Jerusalém. O primeiro ponto é na nossa casa. Proclame as boas novas na tua casa, aos teus filhos. Seja exemplo aos teus filhos, e faça como Paulo disse a Timóteo: vês como eu tenho procedido. Quando ensinar os teus filhos, diz assim: tem visto como eu tenho procedido. Precisa começar no nosso lar, precisa ser a nossa vizinhança, com o amor que Cristo nos ensinou e nos mostrou como devemos amar as pessoas. Precisamos ser diferentes. Tu, porém, és diferente. Tu, porém, foi alcançado pela graça de Jesus. Tu, porém, és sacerdote real. Tu, porém, é nação santa. Tu, porém, é povo adquirido por Deus. Tu, porém, é aquele que agora está em Cristo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tu, porém, é a igreja de Jesus.
Tu, porém, é o instrumento de um reino de Deus para crescimento do seu reino aqui na terra. Tu, porém, é o sal dessa terra e a luz desse mundo. É tempo de proclamarmos as boas novas, com a palavra de poder, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sim, principalmente com a palavra, mas também pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho, brilhando como luzeiros nesse mundo, e sendo referência de vida, de exemplo, de comportamento, de transformação e de restauração na vida de outras pessoas. Tu, porém, proclamas as boas novas. Tu, porém, ser exemplo, ser sal e ser luz, onde estiveres. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, Deus, que sempre alcança o nosso coração. Te louvamos, ó Deus, porque cada vez que ouvimos a tua palavra, Deus, ela vem como um espelho, ó Deus, mostrando em nós, ó Deus, os defeitos, mostrando em nós, ó Deus, as omissões, os pecados, mostrando em nós, ó Deus, aquilo que nós precisamos melhorar, Pai. Que cada um de nós, ó Deus, achamos, ó Deus, como Paulo recomenda a Timóteo, que nós, porém, ó Deus, venhamos proclamar as boas novas, ó Deus, com a exposição da palavra do Evangelho, mas que venhamos proclamar as boas novas também com o nosso exemplo, ó Deus, mostrando às pessoas que somos diferentes, que porém somos o sal dessa terra e a luz desse mundo, porque é tempo de nós proclamarmos as boas novas, porque o Cordeiro está vindo, Deus, aquele que morreu e ressuscitou, está vindo novamente e arrebatará a sua igreja, ó Deus. E nós precisamos proclamar o Evangelho aos cativos, ó Deus, aos cegos, ó Deus, aos pobres, ó Deus, a todos quanto necessitam da pregação do Evangelho. Mas que a nossa vida, ó Deus, seja um Evangelho vivo, ó Deus, que as nossas vidas sejam as próprias boas notícias de que Jesus transforma e liberta e cura e salva pessoas, Deus. Que essa igreja, ó Deus, continue sendo agência de salvação, e que cada representante desta congregação, deste ministério, ó Deus, possa ser sal e ser luz onde estiver, se posicionando em meio a este mundo perverso, se posicionando em meio a este mundo que jaz do maligno, ó Deus, não se conformando com esse século, mas transformando-se dia em dia pela renovação da mente, Deus. Abençoa a tua igreja, Pai, e que venhamos a cada dia proclamar mais e mais as boas novas do Senhor Jesus. É o que te clamamos, Deus, no poder do nome de Jesus. Amém.